Ou você está criando automação, ou você está sendo automatizado. Essa é a frase do Tom Preston, que é o fundador do GitHub, e acredito que ela diz muito sobre o nosso presente. Meu nome é Luiz Cauê, eu vou apresentar para vocês aqui o trabalho prático final na pós-graduação de Novas Tecnologias e Transformação Digital e Agilidade da FIA. O meu professor orientador é o Fernando Rosini, que eu já agradeço de antemão. Eu sou Sales Operations e Business Analytics Leader, e aí também o e-mail de contato para quem quiser trocar ideia e saber mais. Estou fazendo aqui um estudo de caso, relato técnico, e ele é sobre automação de processos internos. Então, como que a gente usa o RPA como uma ferramenta de eficiência na operação? O meu problema de pesquisa é como aumentar a capacidade da equipe sem contratar novas pessoas, zerando falhas e ainda a gente aumentando o tempo da equipe. Os objetivos são basicamente o geral, apresentar de maneira simplificada como o problema foi solucionado, e o específico, explicitar as ferramentas usadas e a lógica que foi utilizada, mostrando que ela é aplicável em vários negócios. Então, o nosso momento aqui, ele é um pouco mais difícil, né? Mas a capacidade das pessoas, ela sempre será limitada. Então, não tem como achar que, de repente, vai trabalhar sábado e domingo, por exemplo, vai ser 8 por 5 e não tem o que fazer. A contenção de gastos ela é um tema recorrente entre as empresas, e isso é fato, em momento de crise, com certeza, é mais forte. O RPA, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele é consistente e sustentável, então é importante que a gente tenha uma ferramenta que não só seja muito boa, mas que tenha uma longevidade mínima. E sendo uma solução replicável, a gente ganha muito mais. Então, não só é uma coisa simples, é uma coisa que segura gastos, é uma coisa que ajuda as pessoas na capacidade, e ainda eu consigo replicar para a empresa inteira, para outros ambientes, para outros negócios no final do dia. A gente está na década de 80, 90, começou com o mundo VUCA, a gente começa com um monte de mudança e o mundo começa a ter coisas muito diferentes do que eram conhecidas até então. Passa-se então a usar o MU na frente, a gente no Brasil usa muito o VUCA como bagunça, e é realmente isso, além de todas as incertezas, dificuldades que a gente sempre teve, a gente ainda tem a parte mínima, então significativa, tudo tem um significado maior, tudo é expressivo, tudo faz sentido quando a gente analisa, e tudo é universal. Então, qualquer coisa que a gente faz aqui, ela vai afetar outros pontos, tudo é interconectado, haja visto agora, haja visto a pandemia, que é um ótimo exemplo do que está acontecendo. E, finalmente, em 2018, a gente tem o mundo Bunny, que ele é quase que uma evolução do mundo VUCA, e no final do dia ele é um pouco mais expressivo porque a gente passa hoje. Então, a parte de fragilidade, a gente vê como a interconexão que a gente tem no mundo, ela cria uma fragilidade entre as empresas, entre os países, entre as pessoas. A ansiedade, a quantidade de informação que a gente tem é uma coisa assim absurda, e a gente tem a fear of missing, então temos ansiedade de tudo. A não linearidade, a cada momento, a cada dia, a cada semana tem uma novidade acontecendo, e nada mais é constante, nada mais tem uma linha super lógica que dá para seguir. E a incompreensibilidade, que é tentar entender um pouco mais das coisas e no final do dia perceber que não dá para entender tudo nunca, né? Então, só alguns dados daqui da nossa crise, no nosso momento, que eu achei interessante para trazer para o trabalho. Então, esse estudo, eu percebi que isso aqui é IBGE, tá? Então, 4 em cada 10 empresas responsabilizando a pandemia por fechar. 13% afirmando ter feito positivo. E aqui o que é interessante, se 13% falam que é positivo, a gente tem 87% falando que não é legal. Tá? Que a pandemia não está sendo fácil, não está sendo boa para mim e está afetando o meu negócio. E um outro fato super interessante é que está todo mundo evoluindo, e quem não está, provavelmente está dentro daquelas
naqueles 90% que não está achando legal. Então, tem 30% das empresas alterando o método de entrega. Ou seja, a maioria a gente vê movimentos de indo para online, indo para mobile e trocando tanto serviço quanto produto, tá? E dois pontos finais aqui que eu não traduzi, que eu preferi deixar a fonte como estava. Um é do Gartner e o outro da McKinsey. Então, no Gartner a gente vê o uso de RPA, ou seja, as empresas caminhando forte para o uso de RPA no ano que vem. Normalmente essas previsões elas são adiantadas e a gente já está vendo esse ano uma velocidade de transformação que realmente é pesada, né? E o ROI que a gente tem aqui no RPA. Então, a McKinsey fez um estudo e aí dois pontos super legais. Primeiro, 70% dos executivos pensando em investir em RPA. E uma outra coisa super interessante é que o ROI ele deve no primeiro ano ir de 30% a 200%. Então, assim, um investimento que se paga, com certeza, não há dúvidas de que um RPA faz sentido e de que ele realmente vai ajudar a empresa sem impactar a parte financeira, que é um problemão. Um painel gerencial sobre o que foi feito, conseguimos diminuir 30% do faturamento, um novo recorde de máxima histórica, então ele andava lá na casa dos 50, 60, a gente bate 92 após a implementação, né, da ferramenta. O custo baixíssimo, então a ferramenta que a gente usou, ela tem uma licença de software, nós usamos várias, mas a principal ela tem uma licença de software, e aí $2.000 no ano, para a gente deixar de contratar alguém, o que com certeza aconteceria em alguns meses, como eu vou mostrar aqui para frente. Então trocamos uma contratação de alguém para fazer um trabalho manual, que não ia ser uma pessoa que ia chegar e ia gostar do trabalho, que ia ser um negócio mais do mesmo. Implementamos uma ferramenta e o ROI dessa implementação no primeiro ano rodando na casa de 900%. Então, assim, solução sustentável, solução simples, solução com um custo baixo, eu acho que não tem como negar que é muito bom, né? Então, o fluxo do processo que foi feito, eu acho legal mostrar, para mostrar o que a gente fez, como que a gente fez, como que eu coloquei aqui esse sistema, e ele não é um negócio que foi super adaptado, a gente conseguiu encaixar algumas coisas que tinha no mercado, porque realmente o custo ele não era uma possibilidade, um gasto alto não era uma possibilidade. Então, 4 ferramentas interligadas, vamos dizer, do pedido do nosso cliente até o faturamento. O sistema Sysol é um sistema de pedidos. Então, aqui vocês veem 3 linhas de pedidos, steps de aprovação. Basicamente, aqui eu consigo colocar todos os dados que vão ser carregados para dentro do meu RP e ele era feito daqui para lá manualmente. Tá? Então, aqui eu tenho só o link, o Marcelo Rocha, tem um link dele aqui para vocês, ele é o desenvolvedor da ferramenta, tá? Super parceiro. E quem quiser saber mais dessa ferramenta aqui, é realmente muito bacana. Junto com o Sysol, a gente conectou o Alteryx. Então, o que sai do Sysol entra no Alteryx. O Alteryx é uma plataforma que, basicamente, ele consegue conectar linguagens e consegue fazer com que uma programação que seria pesada, ela vire uma coisa simples de fazer, né? Drag and drop, puxar as caixinhas lá. E como vocês veem na tela aqui, basicamente, a gente pegou uma base de Excel. Então, aqui no canto esquerdo, a base que entra saindo do Sysol, e até o final a gente transforma essa base no modelo que o Dataload consegue ler, tá? O Dataload, a nossa ferramenta, é uma plataforma de automação mesmo. Esse aqui é o código que ele entende, então a gente fez por tab, como vocês conseguem ver. A gente fez algumas coisas que, por exemplo, repetir. O Dataload, ele é nosso sistema de automação, então, basicamente, ele repete o que o usuário faz. Então, colocamos no modelo que ele entende, que ele consegue ler, e ele refaz o que o ser humano faria, tá? E, finalmente, o GLProd, que é o que o Dataload faz. Então,
Cheguei do Sysol, coloquei no Alteryx, transformei para o Dataload, e o Dataload alimentando a ferramenta ERP, o nosso GLProd aqui, com os dados de cada pedido, sejam lá 200 pedidos no dia, tá? E o legal dele, eu fiz um teste aqui na tela, então levou 55 segundos para colocar um pedido com 3 produtos. No caso aqui, tem um delay entre o data load conseguir fazer muito mais rápido do que o nosso Chrome consegue fazer. Provavelmente com a internet 5G, com o que vai chegar, a gente tira esse atraso e consegue dobrar a velocidade dele, tá? Então, os resultados e conclusões, eu queria só mostrar o histórico para chegar nos resultados e conclusões. A gente vai em 2019 com uma média constantemente subindo de pedidos. A gente não faturava mais que 600 pedidos no mês, tem um pico de 590 aqui, e a nossa média girando entre 500 pedidos. Em 2020, continuamos subindo, como é fácil de perceber, temos o efeito aqui da pandemia em março. Então, março, estamos constantes, de repente, em abril, o negócio despenca. Só que ele, em um quarto, é retomado. E a média, ela continua alta, ela vai para 450, porém, a gente tem essa média que está subindo e dá para ver claramente que vamos ter problemas em breve, já que não estamos conseguindo bater essa média. Em outubro, é colocado essa ferramenta de RPA juntamente com a Alteryx. E em novembro já batemos a máxima histórica de faturamento. E aí, quando chega 2020, então, olhando aqui o panorama inteiro, é legal de perceber que veio lá de 19, teve um impacto de Covid em 20, mas o legal de ver é de 20 a 21, e agora eu vou mostrar 22 na sequência, a gente continuou subindo constantemente o número de pedidos. E aí, essa linha de quebra aqui da média, eu acho interessante mostrar que em julho de 21, a gente teve uma quebra que com certeza não seria atendida pela equipe que estava local. Ou seja, a gente ia ter pedidos que a gente não ia conseguir faturar, então nossa equipe não ia dar conta, ou ia ser a base de horas extras e tudo que a gente sabe que a gente acaba fazendo às vezes, mas não seria uma coisa saudável, não seria sustentável acima de tudo, e aí a ferramenta simplesmente ela processa um pouco mais e ela roda, né? E aí a pergunta que eu coloco aqui, o que aconteceria se a solução não tivesse sido implementada lá em outubro de 20? E em 22, continuamos, então a média de 21, 565, e a média de 22 até abril, de 659 pedidos. Simplesmente não estaríamos acompanhando o mercado, não estaríamos atendendo a demanda de mercado com o que a gente estava fazendo lá atrás. Então, assim, a ferramenta ela foi colocada no momento certo, já que estava ocorrendo, deu para perceber que ia quebrar, e ela resolveu um problema que seria bem grave para a nossa empresa. A conclusão aqui, então, é que a gente traz valor, a gente consegue deixar as pessoas focadas no que traz valor e não focadas em fazer trabalhos que um robô consegue fazer. A maior capacidade em atender os clientes. Então, a equipe, né, quando a gente olha para a equipe que tem a parte de faturamento e até o time de vendas, todos os times que estão envolvidos nesse processo, eles têm mais capacidade para atender os clientes. E aí, vamos falar em clientes internos e clientes externos. Então, ganhar o tempo que a gente ganhou ajuda para todo mundo. In-house specialist, então, a partir desse momento que foi colocado esse projeto, a gente entendeu que daria para criar uma área assim, de automação. Então, foi diferenciado o que a gente fazia e como a gente fazia para depois desse projeto, que ele mostrou que realmente a capacidade era alta. Colocamos, então, um funil de projetos, e aí vários projetos seguindo a mesma lógica, a mesma solução, a mesma proposta de solução. E, finalmente, aqui, alguns problemas que foram resolvidos da mesma maneira ou de maneira muito similar. Criação de KPIs, então, aquela coisa de compilar dados, juntar os dados, criar um Excel,
fazer o dashboard e colocar online ou mandar no e-mail, né? Automatizado, um e-mail que entra, uma base que carrega e um dashboard que é automaticamente atualizado. Contratos, mesma coisa. A gestão de consumo dos clientes, aqui, mesma ideia, só que pensando um pouco mais em qual vai ser a minha demanda perante o meu histórico, né? E aí também era uma coisa que era feita esporadicamente, levava um tempão e suscetível a erro, né? E também uma métrica de churn que a gente fazia na mão, levava um tempo chato, aí uma coisa que não faz sentido refazer o mesmo trabalho, a lógica é a mesma, o churn, a forma de medir é a mesma, e no final do dia foi automatizada também. Eu gostaria de lembrar que ou nós estamos criando automações ou nós estamos sendo automatizados. Muito obrigado.